Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Bem-vindos a este momento missionário. E nesta oportunidade nós queremos falar sobre o aspecto transcultural da evangelização. Durante a ministração do SEMIPAN, que é o Seminário Missiológico Pan-Americano, este curso aqui, que é ministrado nas igrejas, nós falamos na primeira apostila, na primeira etapa do nosso estudo, sobre o aspecto transcultural da evangelização. E é sobre isso que eu quero falar aqui, exatamente aproveitando este mapa que tenho aqui na apostila e este mapa que tenho aqui na minha retaguarda. Veja bem. O aspecto transcultural da evangelização é muito importante para cada missionário, para cada homem ou mulher que está interessado em entender que Deus nos confiou a missão de evangelizar o mundo inteiro, onde as pessoas têm a mesma necessidade de salvação, porém são diferentes em raças, em idiomas, culturas, costumes, tradições e também, por que não dizer, personalidades. E por este motivo, quando o Evangelho chega a um determinado território, para ser entendido, precisa ser traduzido para o idioma que é falado na região e ser adaptado à compreensão do povo local, observando seu aspecto cultural, costumes e tradições. E o resultado final deste processo é que o Evangelho se mistura com alguns aspectos de usos e costumes do local, gerando um sistema de procedimento religioso que nem sempre é aceito ou compreendido em outro território, que vive em condições e aspectos totalmente diferentes. Desejar que o missionário que sai de uma região leve o evangelho que está preparado e adaptado para a necessidade de sua adaptação cultural, regional, para que um outro território, para pessoas que vivem em uma outra cultura, costumes e tradições, para implantar o mesmo sistema, é um erro muito grave para qualquer missionário. Por exemplo, observe bem, eu comecei trabalhando o meu ministério na região amazônica brasileira. Sim, trabalhei por 10 anos aqui, pastoreando igrejas. Depois, eu vim trabalhar aqui nos Estados Unidos, plantar igrejas aqui, num aspecto cultural totalmente diferente da Amazônia. Se eu quisesse usar o mesmo sistema que eu usava na Amazônia aqui, sistema cultural, aqui não teria dado certo. Da mesma forma, por exemplo, nós estamos aqui, e agora nós estamos implantando igrejas aqui na África. Olha, uma região totalmente diferente, com povo, tribos em condições totalmente diferentes. Se eu quiser implantar aqui o mesmo sistema religioso, doutrinário que nós usamos aqui, também não vai dar certo. Então, o aspecto transcultural da igreja é a maneira que a igreja tem de que o evangelho saia de uma cultura e se adapte ao sistema compreensível que vai ser usado em uma outra cultura. Da mesma forma, por exemplo, se uma tribo da África que está usando um sistema religioso adaptado à sua cultura querer usar esse mesmo sistema aqui em um país asiático, também não vai dar certo. Então, a missão transcultural da igreja, ela é muito importante para que as pessoas saibam como fazer para ganhar almas para Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o que ganha almas, sábio é. A responsabilidade transcultural da igreja exige que o evangelho que está misturado a uma cultura e costume de um local seja separado de tal cultura e dos costumes de um determinado povo e território para ser levado em sua pureza original e integrado a uma outra cultura e costumes de um outro local, onde um povo diferente vive
em situações diferentes e precisa ser alcançado. Vejamos aqui. Esta aqui é uma nativa da Etiópia, usando os seus apetrechos, o seu modo de andar, de viver. Vamos aqui. E exatamente para que o Evangelho seja adaptado em culturas diferentes, regiões diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, é preciso que haja a doutrina dos apóstolos. É o que está aqui nesta apostila. Nós vamos já entender o que é isso. Doutrina dos apóstolos. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Vou ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bom, aqui está falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Seria mais compreensível para todos nós se a doutrina em que perseveravam os novos convertidos da igreja primitiva, que está registrada em Atos, fosse a doutrina de Deus, ou então a doutrina de Jesus, ou ainda a doutrina do Espírito Santo. Mas é a doutrina dos apóstolos. Coloca a responsabilidade doutrinária na mão de homens que foram chamados, escolhidos, ungidos e capacitados para realizar a obra da igreja na terra. Entenda isso. E é exatamente por isso que a doutrina dos apóstolos, e é exatamente por isso que a doutrina é dos apóstolos e não de Deus, nem de Cristo. São os pregadores do Evangelho, os transmissores da verdade sagrada que a Bíblia expõe, que têm o poder de fazer a adaptação para que o Evangelho seja compreendido em determinada região da terra de acordo com o seu idioma, cultura, posição social e sua capacidade de entendimento. Entenda isso. Este procedimento se compara com a energia que é transportada desde sua fonte em um cabo de alta tensão, cuja capacidade original daria para explodir qualquer aparelho, mas que devido à função dos aparelhos transformadores, consegue chegar às residências e escritórios para abastecer de energias pequenos aparelhos sem causar nenhum dano. Nós colocamos aqui uma ilustração do que vocês conhecem como transformadores. Isso é colocado nos postes de alta tensão, principalmente no Brasil, em muitos lugares. Algumas vezes é feito embaixo, outras vezes em cima do poste, às vezes em estações de transmissoras, retransmissora, da energia que vem de alta tensão. Observe bem esse aspecto aqui. Eu posso pegar um pequeno celular, que não é isso aqui, isso aqui é um apagador, mas estou dando um exemplo. Digamos que um pequeno celular que eu tenha, que tem uma capacidade de receber energia muito controlada, senão ele explode. O aparelho é finíssimo. Porém, devido existir esses transmissores, e além de tudo, muitas vezes dentro da casa ainda existe, no próprio aparelho que liga o celular à tomada, um regulador de energia, para que a energia chegue no aparelho para atender a necessidade que o aparelho exige. Porque, por exemplo, se for ligar um aparelho celular diretamente em um fio de alta tensão, o que é que vai acontecer? Ele vai explodir, ele não vai aguentar a energia. Da mesma forma, o Evangelho, para chegar a uma determinada região da terra, ele tem que ser adaptado àquela cultura para que o povo possa entender. Há pessoas que são mais sensíveis, há pessoas que são mais, podemos dizer assim, brutas no seu aspecto de atendimento cultural, há pessoas que são demasiadamente sensíveis.
Há pessoas que são como um aparelho de celular que consome pouquíssima energia, e há outros é como aquele motor de grande proporção que exige uma energia de grande capacidade para abastecê-lo, né? Há esses aspectos culturais que mudam de lugar para lugar. Então, para isso exige a doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos se assemelha a esse transformador, que transforma a energia a uma forma que quem precisa consumir essa energia do Evangelho, quem precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho, possa entender a mensagem. Paulo entendia isso como um procedimento missionário quando escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 20 a 23, isso está na nossa apostila, diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Observe aqui que o apóstolo Paulo, conforme explica em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 23 da sua Bíblia, ele está se adaptando às condições culturais e até ao conhecimento religioso de uma determinada etnia de povo, nação, raça, para ganhá-los para Cristo. Fiz-me de fraco para com os fracos, para, desta forma, ganhar alguns, para, por todos estes meios, chegar a salvar alguns. Portanto, nós queremos que você entenda que o Evangelho, para ser adaptado a uma cultura, precisa ver esta intervenção da doutrina dos apóstolos. O missionário que ganha almas, ele precisa ser sábio para que ele possa chegar a uma produção nos resultados, melhor produção nos resultados. Precisa ser sábio. Por exemplo, durante os seminários, nós sempre falamos a respeito daquela colherzinha que a mãe usa para enganar a criança com um aviãozinho para que ele coma. Vamos falar o português bem claro. Por exemplo, uma mamãe, quando vai dar comida para o seu filhinho, seu bebê, e ele não quer comer, lambuza tudo, não quer nada. Então ela tem a ideia de um avião. Então ela pega o mingau, a papinha, coloca na colher, aí faz assim, olha o avião, dá aquele voo lá e vem, aí a criança come. O aviãozinho vai entrar. Então, existe uma estratégia que a mãe usa, porque o mais importante é o seu filho ser alimentado. Ela sabe da importância daquele alimento que o filho não quer comer. Então, inventa a história do aviãozinho para que o filho seja alimentado. Muitas vezes, nós deixamos de ganhar os perdidos da terra, que precisam conhecer o Evangelho, que precisam conhecer a verdade do Evangelho, por não ter essa estratégia de criar um meio, um mecanismo para que ele possa entender a mensagem, para que ele possa aceitar a mensagem. Portanto, se você é um evangelista, um pregador da palavra, você tem que saber usar a doutrina dos apóstolos para o Evangelho, com a sua pureza, tirado da fonte chamada Bíblia, chegue a um determinado lugar da terra de uma forma que o povo que está ali possa alcançar.
há muitas culturas que são diferentes, há muitos métodos que são diferentes, e cabe ao apóstolo adaptar a doutrina de um modo que seja razoável, que seja de absoluta importância para que as pessoas possam receber a energia que vem do Evangelho para alimentar suas vidas, para que sejam transformadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a todos.